Olá a todos, esse é o trabalho de UAF, uma análise de desempenho e eficácia. O grupo que acompanha o trabalho são os membros Everton Silva, Lucas Silva, Matheus Fres, eu, Felipe Malara e Nilson Lazarim. Bom, esse artigo discute o desempenho, consumo de recursos e a utilização de alguns Web Application Firewall, comumente chamados de UAF. Todos analisados nesse trabalho são UAFs open source. O objetivo desse artigo é que o leitor seja capaz de compreender o que é um UAF, para que serve o mesmo, que seja capaz de escolher, com base nos nossos resultados, qual UAF se adequa melhor ao seu servidor web. A motivação. Atualmente, cerca de 25% das aplicações web tem pelo menos uma falha de segurança de alta severidade, sendo a XSS a mais comum, e também cerca de 28% dos aplicativos da web não tem nenhuma proteção de força bruta em suas páginas de login, dados de Acunetix em 2020. Muitos invasores executam scanners para identificar vulnerabilidades de segurança em um site ou aplicativo para posteriormente lançar os ataques apropriados. Visando proteger as aplicações web, os Web Application Firewall monitoram, filtram e bloqueiam pacotes de dados conforme eles trafegam em site ou aplicativo da web, aplicando um conjunto de regras a uma comunicação HTTP e assim contribuindo para uma segurança das aplicações e servidores. Aqui agora vamos iniciar a metodologia. Para a análise da eficácia dos WAFs foi-se utilizado 3 ferramentas populares de scan. O Nikito, um scanner de vulnerabilidades catalogadas no OSVDB, é um banco de dados de vulnerabilidades open source, que inclui mais de 6.700 arquivos e programas potencialmente perigosos. O Zed Attack Proxy, comumente chamado de ZAP, criado e mantido pela empresa OASP. E o WP Scan, um scanner de caixa preta para vulnerabilidades específicas da plataforma WordPress, contando com uma base de dados de aproximadamente 22.000 vulnerabilidades. A escolha dos WAFs a serem analisadas foi realizada através das seguintes etapas. Foram realizados uma listagem de todos os repositórios públicos identificados com a tag WAF no GitHub. Foram 233 repositórios encontrados. Nós selecionamos apenas as ferramentas do tipo WAF, ignorando plugins e outros acessórios. Desses 233, 46 restaram. Escolhemos apenas WAF que são do tipo standalone, isto é, são autossuficientes e rodam como um serviço sem precisar de nenhum plugin ou acessório. Dos 46, 27 restaram, e aí selecionamos apenas os repositórios com mais de 500 estrelas, isto é, com uma adoção mínima ali da comunidade, e que tinha uma atualização recente de pelo menos um ano. Os experimentos foram realizados em um ambiente de teste, como mostra na imagem, com uma máquina atacante que utiliza do sistema operacional Kali Linux. Neste Kali Linux foram instalados 3 scanners para atacar os 3 WAFs, Mod Security, JanuSec e NaxT. Tendo isto, os WAFs tinham o intuito de proteger um servidor de aplicação que rodava um Debian 10 com Apache HTTP Server. Todos os membros do ambiente de teste são máquinas virtuais com uma CPU de 2 núcleos, 1 GB de RAM e 32 GB de HD. Bom, obtivemos como resultados dos scanners o seguinte: no WP Scan, nenhum plugin de WordPress foi identificado sob o ataque em nenhum WAF. Foram reportados como habilitados o XML-RPC e o WP Cron. O XML-RPC é uma característica antiga do WordPress feita para a execução de chamadas remotas, porém expõe a possibilidade de um ataque de brute force. Já o WP Cron é um cron job, um agendador de tarefas antigo, que é iniciado com o carregamento de uma página. Isso permitia que os atacantes podiam elevar o nível de processamento de um servidor com simples ataque DDoS. Foi apresentado no scan também informações do diretório de uploads. Contra o WAF NaxT, foi possível identificar a versão do servidor e o servidor em si HTTP utilizado por esse WAF, que era um Nginx. O README e a versão utilizada do WordPress. Já contra o WAF Mod Security, foi possível identificar os 4 itens acima, assim como o tema da aplicação. E contra o WAF JanuSec, foi obtido qual servidor da aplicação, o Apache,
o README e a versão do WordPress. Agora os resultados do Nikito. Como mostrado na imagem a seguir, o scanner Nikito foi capaz de disparar 17 vulnerabilidades no WAF NACZ, 8 no WAF Janusec e 3 no Mod Security. Essas mostradas na imagem foram as vulnerabilidades apresentadas. As vulnerabilidades mostram ali um risco de baixo, começando informativo, de baixo até médio risco. Bom, utilizando do scanner Zap, como mostrado na imagem, ele foi capaz de disparar 14 vulnerabilidades no WAF NACZ, 13 no WAF Janusec e outras 14 no Mod Security. Essa mostrada na imagem foram as vulnerabilidades apresentadas também, partindo do nível informativo, indo até o baixo e médio em sequência. Esses daqui são os resultados apresentados de cada consumo em relação a cada WAF. Nós temos ali no primeiro gráfico um consumo analisado em escrita em disco em kbytes. No segundo gráfico temos o uso de RAM em megabytes. E no terceiro gráfico o uso de CPU. Vale lembrar que os dados foram contrastados em cada WAF enquanto eles estavam fora de ataque e quando estavam em ataque. Conclusão. Como conclusão dos resultados, podemos afirmar alguns fatos interessantes sobre os WAFs analisados. Nenhum apresentou vulnerabilidades ou alertas de alta severidade, diferente de 25% dos servidores da web atuais. O Mod Security foi o mais capaz no resguardo das informações, porém com maior utilização de recursos. O Janusec teve melhor uso de recursos durante os ataques, com uma utilização de recursos de maneira moderada. O NACZ foi o menor na utilização de recursos, porém também foi o que menos protegeu os dados. Para trabalhos futuros. Contudo, apesar de termos implementado uma segurança de um nível considerável ao servidor, para melhor aproveitamento das ferramentas apresentadas, é necessário um conhecimento prévio avançado sobre segurança de redes, já que para aplicar as configurações completas, são envolvidos alguns tópicos avançados nesse quesito. Tendo em vista essa limitação, em trabalhos futuros, poderia ser analisado o desempenho dos WAFs de acordo com suas configurações mais avançadas, analisando as melhores configurações para cada tipo de servidor da aplicação na web. Muito obrigado.